Boa tarde, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui de maneira ao vivo e online com meus alunos através do aplicativo Centro de Mídias. Eu sou professor do grupo de risco. Tomei minha segunda dose, mas ainda não voltei para a sala de aula presencialmente. Retornarei semana que vem. Porém, as minhas aulas estão sendo transmitidas de maneira ao vivo para os meus alunos que estão presencial lá na escola. E também está sendo transmitida para os alunos que querem assistir essa aula de maneira ao vivo pelo aplicativo Centro de Mídias, que não está no dia de ir na escola. No caso, de maneira ao vivo, em casa, que não é o dia de ir na escola e está assistindo ao vivo de maneira através do aplicativo Centro de Mídias, eu estou com uma aluna ao vivo, que é a aluna Júlia. Lá na escola, eu tenho 9 alunos de maneira presencial, que são eles: a aluna Adriele, a Ana Laura, o aluno Enzo, Eric, a aluna Evelyn, o aluno Jason, o Igor, o Lucas e o Luiz Miguel. Esses são meus 10 alunos que vão assistir a aula ao vivo hoje. Essa aula será gravada e postada no YouTube, no canal que eu tenho lá, que tem uma playlist. Essa playlist está na descrição desse vídeo, que se você quiser assistir as aulas anteriores ou as aulas que vão vir após essa aula, nessa playlist você encontra todas as aulas que está relacionada ao Aprender Sempre, volume 3 da disciplina de matemática. Tá bom? Então, eu sei que outros alunos de outros municípios, de outras escolas, acabaram achando as nossas aulas e eles comentam que essas aulas estão sendo bastante úteis para eles, eles estão conseguindo aprender. Então, se você é um desses alunos, se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, ajude o nosso canal a crescer. Deixe também nos comentários qual é o seu nome, de que cidade você é, para a gente mandar um abraço para vocês aqui e para a gente saber até em qual lugar que está chegando, quais lugares estão chegando as nossas aulas. Hoje vamos mandar 2 abraços aqui. Hoje vai um abraço para o aluno Brian Gonçalves de Camargo. Ele é da cidade de Salto, do estado de São Paulo, que fica a 215 quilômetros de Guapiara. Outro aluno que gostou também das nossas aulas e elogiou é o aluno Daniel da Silva. Ele é da cidade de Lins, do estado de São Paulo também. Essa é um pouco mais longe de Guapiara. Fica a 436 quilômetros de Guapiara. Então, um abraço para esses 2 alunos. Espero que estejam gostando das nossas aulas também. Vamos dar início à aula de hoje? O nosso material que nós usamos é o Aprender Sempre, volume 3. É um material fornecido para os meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Página 89. Quais são as habilidades que nós estamos estudando nessa sequência de atividades? Por falar nisso, eu esqueci de falar de sequência de atividades. Nós estamos na sequência de atividades 3. Essa é a aula parte 2. Né? Quais são as habilidades? São 2. Habilidade EF06MA19, que é identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. EF06MA20, identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação aos lados e aos ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. Objetos de conhecimento: polígonos, classificações quanto aos números de vértices, as medidas de lados e ângulos
e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Agora sim vamos dar início à apostila. Página 89, sequência de atividades 3, parte 2. A parte 2 é feita pelas aulas 3 e 4, que tem como tema triângulos, classificação em relação aos seus lados. Objetivos das aulas: classificar os ângulos entre agudo, reto e obtuso. Visualmente, de acordo com... classificar eles visualmente, né? De acordo com a sua medida, com base em figuras diversas. Classificar triângulos quanto aos ângulos agudos, retos e obtusos em cada um deles: acutângulo, retângulo e obtusângulo. Você viu que nomes mais estranhos, né? Triângulo acutângulo, triângulo retângulo, esse já não é estranho, e triângulo obtusângulo. Esquisitos os nomes, né? Mas vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças não, tá bom? Só pra gente começar, vou dar uma dica aqui nessa abertura aqui. Presta bem atenção, vou pegar a caneta aqui. Tá. Geralmente, muita gente confunde uma coisa. Quando fala em triângulo, em ângulo reto, pensa que ângulo reto é isso aqui, ó. Aqui tá uma aresta. Para fazer um ângulo reto, é uma outra aresta aqui. Aí fez um ângulo reto aqui. Não, esse ângulo aqui tem 180 graus. Esse ângulo é chamado de ângulo raso. Não é um ângulo reto. Como seria um ângulo reto, então? Um ângulo reto, ele é formado por um ângulo de 90 graus, tá? Ele forma certinho 90 graus, tá bom? Isso é um ângulo reto. Ângulo reto igual a 90 graus. Tá, e o que é um ângulo agudo? Vocês lembram disso? Eu acho que nós já vimos isso nessas aulas desse ano. Um ângulo de 45 graus é um ângulo agudo? Sim, ele é um ângulo agudo. Só que não é só o ângulo de 45 graus, não. O ângulo agudo são todos os ângulos menores do que 90 graus. Então, qualquer ângulo que é menor que 90 graus, ele vai ser mais fechadinho assim, ó. Então, se vocês olharem, ele não faz lembrar um A, ó, vou deixar ele de pé. Ele não faz lembrar um Azinho? Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu fiz isso na minha cabeça. Ângulo agudo são aqueles ângulos que são fechadinhos. Faz lembrar um A. A do quê? De agudo. Opa, agudo. Tá? Então, ângulos agudos são os menores que 90 graus, tá? E o ângulo obtuso? E o ângulo obtuso? O que é? Perfeito! O ângulo obtuso são os ângulos espalhafatosos, aqueles grandões assim, certo? São os ângulos maiores que 90 graus, tá bom? É isso que se resume o que é um ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90 graus. Ângulo obtuso é maiores do que 90 graus. Agora, o que quer dizer triângulo acutângulo? É um triângulo que tem 3 ângulos menores do que 90 graus. Os 3 ângulos dele são agudos.
Então ele é um triângulo acutângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que um ângulo só tem 90 graus. Se um ângulo tem 90 graus, ele é triângulo acutângulo. Automaticamente, os outros dois ângulos são agudos, tá bom? E o que é um triângulo obtusângulo? Ele é um triângulo que um ângulo dele, um ângulo só, não tem como ter mais de um ângulo dele é obtuso, é maior do que 90 graus. O próprio nome já fala, obtuso, obtusângulo. Um ângulo obtuso, ele vai ser obtusângulo. Tudo bem? Vamos começar a aula então agora fazendo as atividades. Opa, peguei a lupa em vez de... Vamos subir a próxima atividade. Página 89, exercício 1. Podemos dividir uma circunferência. O que é uma circunferência? Vocês lembram? Um círculo. Circunferência é um círculo. Podemos dividir uma circunferência em 3 partes iguais. Não, em 3 não. Em partes iguais. Isso aí, Júlia. Obtendo, assim, regiões circulares a partir de 3 círculos com o mesmo tamanho. Então, o que acontece? Esse enunciado tá meio complicado. Ele fala para a gente fazer o quê? Pegar e fazer 3 círculos iguais, do mesmo tamanho, tá? Ah, professor, você desenhou muito mal. Calma, daqui a pouquinho vai ter uma animação bonitinha aí. Então, vocês, na hora que vocês forem fazer, vocês fazem 3 círculos com o mesmo tamanho. Ah, professor, esqueci de trazer compasso. Então, você poderia usar um apontador redondo. Ah, não tem apontador redondo. Então, deixa para fazer em casa, se vocês não tiverem aí, com uma moeda de R$1. Faz uma moeda de R$1 de um lado, uma moeda de R$1 do outro, 3 moedinhas de R$1, tá bom? Mas veja bem aqui. Aí o que ele fala aqui? Com a utilização de régua e tesoura, vamos dividi-los da seguinte maneira. Então, não é uma coisa que vai dar para fazer agora na aula, tá? Presta bastante atenção que eu tive que fazer aqui uma animação para fazer sentido para nós. Então, vamos lá. O primeiro círculo vai ser dividido em 3 partes iguais. Como eu vou fazer isso? Olha lá meu círculo na tela. Olha para a tela agora todo mundo. Tem meu círculo. Como eu vou fazer para poder fazer isso aqui? Para você fazer isso em casa, você tem que vir aqui, ó, achar o meio, traçar um risco, certo? E se você quer fazer bem certinho, você tem que fazer o seguinte. Uma volta inteira tem 360 graus. Quando você vai dividir em 3 partes, cada parte vai ter 120 graus. Aí você coloca um transferidor aqui, vai começar no 0 grau aqui, vai achar os 120 graus aqui. Mais ou menos aqui. Aí se faz um risco. Aí se põe o transferidor de novo aqui, 0 grau aqui, procura o outro 120 graus e faz o outro risco. Daí você vai falar, nossa professor, o seu tá mal feito. Tá. Para não correr esse risco, eu já fiz com o computador. Olha lá. O meu foi dividido em 3 partes iguaizinhas. Aqui tem 120 graus dentro de cada um. Tá? Ah, eu não podia falar o grau ainda. Agora que eu lembrei. Faz parte do exercício. Então eu vou só dividir. Depois eu falo do grau, tá? Segundo círculo. É para dividir em quantas partes iguais? Quem leu aí na apostila? Segundo círculo. Em quantas partes iguais? 4. Muito bem. 4. Olha lá o meu. Dividir em 4 partes iguais. E o terceiro círculo? 6. Muito bem, Igor. Olha lá. Meu terceiro foi dividido em 6 partes iguais.
Aí ele pede para recortar. Oi? Só um minutinho. Vou apertar pausa aqui na gravação. Continuando. Agora, recorte as partes. Não tem como a gente recortar aqui, tá? Então vamos lá. Obtendo regiões circulares de diferentes medidas. Responda. Vamos responder aqui. Presta atenção. Vira a página da apostila. Vamos lá. Página 90. Em qual dos círculos a região angular ficou com ângulos de 90 graus? Então, olha aqui. Oi? O 2? Muito bem, parabéns. Quem respondeu o 2? Porque, olhe bem, ele tinha 360 graus. Né? 360 graus. Quando eu dividi em 4 partes... 360 dividido em 4. Quem vezes 4 dá 36? Ah, é o 9. 9 vezes 4 dá 36. 36 se tira 36 dá 0. Abaixou 0. E tem aquele ditado. Abaixou, tem que resolver. Quem vezes 4 dá próximo do 0? 4 vezes 1 passou. Então é o 0. 0 vezes 4 dá 0. 0 que tira 0, 0. 90 graus. Outro jeito, visualmente, você consegue ver que aqui tem um ângulo de 90 graus. Então a resposta correta mesmo é o 2. Muito bem. Quem respondeu 2 acertou. Parabéns. Olha lá, 360 graus dividido por 4 dá 90 graus. Muito bom. Próxima pergunta. B. As regiões angulares obtidas do círculo 1 são... Ah, já responderam. Como que é? Ó, eu vou ler aqui para ficar gravado no vídeo. Menores que 90 graus, maiores que 90 graus ou iguais a 90 graus. Meus alunos lá da escola responderam maiores que 90 graus. Faz sentido, né? Aqui seria 90 graus. Elas passaram de 90 graus. E se eu fosse fazer a conta, 360 dividido por 3 dá 120 graus. Então são maiores mesmo que 90 graus. Muito bem, parabéns. Olha lá. 360 dividido por 3, 120 graus. Letra C. As regiões angulares obtidas no círculo 3 são maiores ou... Não, são menores ou maiores que 90 graus? São menores, meus alunos responderam, né? Então, visualmente ficou claro que são menores. Vamos saber exatamente quantos são? Se eu quiser saber exatamente, é só fazer o círculo inteiro tem 360 graus. Foi dividido em 6 partes iguais. Então, vou dividir por 6. 360 dividido por 6. Quem vezes 6 dá 36? É o 6. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36 dá 0. Abaixou 0. Abaixou? Tem que resolver. 0 vezes 6, 0. 0 que tira 0, 0. Acabou. 60 graus. E 60 graus é menor do que 90. Muito bem. Fácil por enquanto, hein, turminha? Então vamos lá. Próximo. Vamos ver se vai complicar um pouco agora. Agora, faça uma relação. E agora? Regiões, ó, vamos ter que fazer setas. Regiões angulares obtidas no círculo 1. Essa seta liga com qual? Na última. Ângulo reto mede 90. Então, esse círculo aqui, o ângulo reto vai medir 90. Oi? Não, então tá. Calma aí, confundimos, né? Então vai lá. Esse aqui vai ser qual?
Ângulos obtuso, mede mais que 90. Muito bem, Igor. É isso mesmo. Eu escutei sua voz, mas eu acho que teve mais gente que respondeu isso, né? Então lá, círculo 1, ângulo obtuso, pois ele mede mais do que 90. Ó, é verdade, ele é um ângulo bem grandão aqui, ó. Ele é obtuso. Então ele liga aqui. Agora o círculo 2. O ângulo reto mede 90, exatamente 90, né? Então esse liga aqui. E agora? Tem que pensar muito? Não, né? Círculo 3, ângulo agudo. O ângulo mede menos que 90. Olha para vocês verem, faz lembrar um azinho aqui, ó. É fechadinho, tá? Agora eu vou fazer a reta bem bonitinha, olha lá. Ó, a retinha. Ó que bonitinha a retinha. Certo? Vamos pro próximo? Bora. Página 90 ainda. Aqui é verdadeiro ou falso? Número 2. Com base nas atividades anteriores, coloque V para verdadeiro ou F para falso nas seguintes afirmações. Então vamos lá, vamos ver junto aí. Um ângulo obtuso mede mais que 90 graus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Meus alunos da escola falaram que é verdadeiro. Vamos fazer a correção já? Ó, um ângulo obtuso mede mais que 90 graus. É verdadeiro. É verdadeiro. Muito bem. Um ângulo agudo mede 90 graus? Falso. Muito bem. Por que ela é falso? Porque quem mede 90 graus é o ângulo retângulo. Quem mede exatamente 90 graus é o retângulo. Então aqui é falso. Um ângulo agudo que mede 90 graus é um ângulo reto. Não, desculpe. Eu li errado aqui. É verdadeiro. Vocês leram certo. Um ângulo que mede 90 graus é um ângulo reto. Verdadeiro. Vocês falaram verdadeiro e eu concordo com vocês. Um ângulo que mede exatamente 90 graus, ele se chama ângulo reto. É verdadeiro. Um ângulo de 135 graus é um ângulo obtuso? Falso ou verdadeiro? Pensa comigo. É verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque 90 graus, para ele ser obtuso, ele tem que ser maior do que 90 graus. E 135 graus é maior que 90 graus. Então, nesse caso aqui, é verdadeiro também, tá? Então, olha lá, 135 graus é um ângulo grandão. Então, ele é obtuso. Agora, um ângulo de 45 graus é um ângulo agudo? Sim, né? Porque o ângulo agudo ele tem que ser menor que 90 graus. 90 graus, 45 graus. O ângulo de 45 graus é menor do que 90 graus. Ou seja, 90 graus é maior que 45. Então é verdadeiro. Então a resposta desse exercício ficaria verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Próximo exercício. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos. 3. Complete a tabela com
maior que, menor que ou igual a. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem isso aqui. Não, 5 é muito. 3 minutos. Um para cada sinal. Tá bom? Vou apertar pausa aqui na gravação. Você que está assistindo pelo YouTube, aperte pause, tente resolver, depois solte a pause. Fazendo a correção aqui. Ângulo reto. Olha que legal. A Júlia respondeu no chat igual, o Igor respondeu igual, mas alguém aí respondeu igual? Ah, tudo, a Evelyn, o Enzo, o Eric, quem mais? É quase todo mundo lá, eu acho. Responderam igual. Vamos ver se vocês acertaram. Ângulo reto é igual a 90 graus? É igual. Muito bem. Ângulo agudo é menor. Olha o sinal do menor. Como que é o sinal do menor? Vocês sabem? É assim ou é assim? Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu acho que eu já falei ontem para vocês, vou falar de novo. Isso, você faz uns tracinhos. Faz um tracinho aqui e um tracinho aqui. Esse número ficou parecendo um 4. E esse número ficou parecendo um 7. O 4 é menor e o 7 é maior. Então, esse aqui é o menor, esse aqui é o maior. Então, o agudo é menor do que 90 graus. Muito bem. Então, ele é menor. E o obtuso é maior. Não precisa nem falar, né, Igor? Maior. Muito bem. Parabéns. Acertaram. Todo mundo acertou. Então, vamos lá. Próximo exercício. Página 91. 4. Usando a região angular de medida de 90 graus, obtida na atividade 1, sobreponha nos ângulos internos de cada figura a seguir e complete a tabela identificando o número de ângulos retos, agudos e obtusos. Então presta atenção aqui. Aqui vai ser complicado, viu? Porque olha bem o que ele pede. Presta atenção no que ele pede. Usando a região angular medida de 90 graus na atividade 1. Sabe aquele lá que a gente dividiu e que dava 90 graus lá, aquele triângulo, aquele círculo lá, esse aqui, ó, vou voltar lá para mostrar. Esse daqui. Cadê minha caneta? Esse daqui. Eles pediriam que vocês tivessem essa imagem aqui recortada. Tá? Vocês tivessem ela recortada aí, ela ia formar um ângulo de 90 graus. Aí vocês viriam com ela na apostila e colocaria aqui em cima, ó. Vocês colocariam o ângulo de 90 graus aqui em cima, aquele pedacinho, para descobrir se esse ângulo é agudo, reto ou obtuso. É isso que eles queriam que você fizessem. Só que a gente não fez essa parte, né? Então vai complicar. Aí o que eu peço para vocês? Alguém aí tem transferidor na escola aí? Eu vou apertar pause aqui. Um aluno só vai lá na diretoria e pergunta se eles têm transferidor. O Lucas já levantou. O Lucas vai? Transferidor. Aquele que mede graus. Pede 10, fazendo favor.
voltando a gravar aqui. Nós vamos usar o transferidor para ter certeza se esses triângulos, os números dos lados deles são ângulos retos, agudos ou obtusos. Então vamos lá. Olhem bem aqui a animação, turminha. Vocês também fazem aí na apostila de vocês. Com o transferidor, eu coloco ele bem aqui assim, ó. O centro bem na pontinha aqui, ó. Certo? Coloco o 0 em cima da linha e venho contando aqui, ó. 10, 20, 30, 40, 50 e agora? Não deu 60, deu quase 60. Eu pego os 1 e vou lá olhar. 50, 55, 56, 57. Será que é 58, se eu não me engano? 58 graus. 58 graus é ângulo agudo ou obtuso ou reto? 58 graus, ele é o quê? Ângulo agudo, obtuso ou reto? Oi? Agudo, ele é menor que 90 graus. Então o triângulo 1, ele já tem um ângulo agudo. Vamos ver qual é o outro ângulo. Olha lá. Agora eu vou olhar aqui para o lado de dentro. 0 grau, 10 graus, 20 graus e meio. 20 graus e meio não, mais 5. Dá 25 graus. 25 graus é o ângulo agudo ou obtuso? Agudo é menor que 90 graus, ele é agudo. Então eu vou colocar aqui, mais um ângulo agudo. Agora o último ângulo lá. Eu preciso medir o último ângulo? Ah, eu preciso, mas tem como eu descobrir sem medir? Tem. Todos os ângulos de um triângulo, quando eu somo todos eles, dá 180. Se eu tenho dois ângulos aqui que eu já conheço, é só eu subtrair eles. Então 180 menos 58, depois eu tiro 25 graus, vai contar para mim qual é o tamanho desse ângulo aqui. Ah, professor, eu não acredito em você. Será que é verdade? Vamos ver lá. Às vezes eu vi o balãozinho na cabeça do Lucas lá conversando com o Eric. Ah, o professor tá mentindo nós. É mentira dele. Então vamos ver se é verdade ou é mentira. Ó, 180 que tira 58 que tira 25 igual a 97 graus. Aproximadamente 97 graus. Aproximadamente. Né? Porque aqui o meu transferidor tá encolhido. Vamos lá ver? Subiu o compasso. Compasso não, transferidor. Olha aqui, vou dar um zoom. Ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 96 no meu. Quase 97 graus. Viu? 97 graus arredondando aqui. Pronto. Ele é um ângulo agudo ou obtuso? Ou reto? Obtuso. Muito bem. Calma aí que eu saí sem querer. Então aqui é um ângulo obtuso. Então, temos aqui nenhum ângulo reto, temos dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. Subir na resposta, 0, 2 e 1. Na verdade, eu acho que quem criou a apostila quis criar o triângulo 1 com as partes todas
com os ângulos todos agudos aqui, mas na hora de criar eles não repararam nisso e fizeram um ângulo obtuso aqui, tá? Mas nós vamos fazer o certo. Fecha o olho que eu vou rapidamente apagar lá e vocês vão ver a resposta sem querer. Não é para olhar. Aí. Olha lá, vamos pro triângulo 2. Triângulo 2. Pegou o compasso aqui. Quantos graus dá aqui? Olha aqui. Vou dar um zoom, que vocês não estão com o compasso todo mundo aí, né? Olha aqui. Começou no 0, 10, 20, vai vir até aqui em cima. Quem que é aqui em cima? Quantos graus? 90 graus. Muito bem. Então ele vai dar 90 graus lá. E 90 graus é um ângulo reto, agudo ou obtuso? Hã? Reto. Ele é um ângulo reto. Temos um ângulo reto já. Vamos ver agora esse ângulo. Esse ângulo tem quantos graus? Vamos olhar lá de pertinho? Olha lá. Começou aqui embaixo. 0, 10, 20, 30 e metade. Deu 35. Ah, vocês já perceberam. Então ele é o quê? Agudo. Ele é 35 graus. Então temos mais um ângulo agudo aqui. E do outro lado, lá em cima, quantos graus tem? Vamos ver. Ah, deu para ver já que é agudo, né? Mas vamos ver quantos graus tem? 10, 20, 30, 40, 55. Ele tem 55 graus. Então ele é agudo também. Muito bem, estão ligeiro aí na escola. Então ele tem um ângulo reto. Ele tem um ângulo reto. 0,1. Ele tem um ângulo reto e dois ângulos agudos e nenhum obtuso. Aí, subiu a resposta. Muito bem. Vamos para o último triângulo. Primeiro ângulo dele aqui. É ângulo agudo ou obtuso ou reto? Agudo. Dá pra ver aqui, né? Ele tem 25 graus. Ele tem 25 graus. Ele é pequenininho. E esse ângulo aqui? Só de bater o olho. Obtuso. Vamos ver lá o grau dele? Vamos ver quantos graus ele tem. Olha lá. Ele começou no 0. Vou ver para a parte interna agora. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, quase 110. Quase 110. Deve dar uns 109 mais ou menos, né? Então, lá, 112. Não, passou de 110, desculpe. Passou de 110. 112 graus. Então, ele é obtuso. Já temos um agudo e um obtuso. E aquele último ângulo lá de cima? Agudo. Muito bem. Ele começa no 0 graus e vai até o 40 e alguma coisa. 43 graus. E 43 graus é agudo. Então temos dois agudos e um obtuso. Subiu a resposta. Muito bem. É isso aí. Marcaram? Fizeram suas anotações? Então, vamos para o próximo exercício. Olha lá, agora faça as relações. E agora? Agora, escute aqui para mim. Escute aqui para mim, não. Responda aqui para mim. Para quem tá vendo pelo YouTube, não acho que eu sou louco, tá? Eu tô conversando com meus alunos que estão lá na sala de aula. Eu escuto eles e eles me escutam. Senão alguém vê no YouTube e fica pensando, esse professor Ricardo é louco, fica falando sozinho lá, né? Não. Então lá, 3 ângulos internos agudos. Como é o nome do triângulo que tem 3 ângulos internos agudos? É o triângulo retângulo, é o triângulo acutângulo ou é o triângulo obtusângulo?
Qual que vocês acham que é? Não tenha vergonha, falam. O triângulo que tem os 3 ângulos agudos se chama triângulo retângulo, ou triângulo acutângulo, ou triângulo obtusângulo. É isso mesmo, é isso mesmo. É o acutângulo. Muito bem. Que, Júlia, que você tá chateada aí no chat, Júlia? Olha lá. O triângulo que tem um ângulo obtuso e os outros 2 ângulos internos agudos. Como é o nome dele? É um triângulo retângulo ou obtusângulo? Não. Se ele tem um triângulo obtuso, ele é o triângulo obtusângulo. Desculpe, Júlia, vou começar a falar com você também no chat. Esqueci de você, Júlia. Perdão. É que eles estão fazendo barulho lá, eu fico tentando escutar eles, Júlia. Deixa a Júlia responder. Isso aqui não tem como a Júlia errar. Não, vamos deixar mais difícil para a Júlia depois. Um triângulo que tem um ângulo reto, ele automaticamente ele já leva o nome de retângulo, por causa do reto, retângulo. Então, ângulo reto, retângulo, tá bom? Olha lá, subindo a resposta com as retas bem retinhas. Vou apagar aqui o meu. Olha lá, as retas bem bonitinhas. Certo? Vamos para o último exercício. Eu acho que é o último de hoje, não é? É o último da aula, né? Depois vocês começam a fazer o que vamos corrigir na sexta. 5. Classifique cada triângulo a seguir em acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Então, olhem bem. Aqui está os triângulos. Triângulo 1, triângulo 2, triângulo 3, triângulo 4. Você vai falar para mim se o triângulo 1 é acutângulo, ou obtusângulo ou retângulo. Depois vocês falam os outros também. Tá? Então eu vou apertar pause na gravação e daqui a pouco a gente faz a correção. Vou dar 7 minutos para vocês fazerem. Daí eu tenho mais 15 minutos para corrigir. Fazendo a correção aqui. Só para lembrar. Triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo? 3 ângulos agudos. Certo? Triângulo obtusângulo. Eu vou resumir. Triângulo obtusângulo. Um ângulo obtuso. Se ele tiver um ângulo maior que 90 graus, ele é obtuso. Obtusângulo. Triângulo retângulo. Se ele tiver um ângulo reto. Ou seja, se ele tiver um ângulo de 90 graus, já é um triângulo retângulo. Um ângulo maior que 90 graus, ele é obtusângulo. Então vamos analisar? Triângulo 1. Triângulo 1. Ele tem os 3 ângulos menores que 90 graus? Esse ângulo é menor que 90 graus? É. Esse ângulo é menor que 90 graus? Sim. Esse ângulo é menor que 90 graus? Não, não é. Ele é 90 graus?
Não, ele é o quê? Ele é maior que 90 graus. Se ele é maior, ele é o quê? Obtusângulo. Então ele tem um ângulo maior que 90 graus. Então ele é obtusângulo. Oi? Não entendi. Isso, é isso mesmo, Igor. Agora você pegou a manha. Olha lá então, o triângulo 1, obtusângulo. O Igor já percebeu qual é o triângulo 2. Triângulo 2, vamos analisar o triângulo 2 agora. Triângulo 2. Olha aqui o triângulo 2. Vamos analisar. Esse ângulo aqui é o quê? Agudo. Esse ângulo aqui é o quê? Agudo. E esse último ângulo aqui é o quê? Agudo. Três ângulos agudos. Como é o nome desse triângulo? Acutângulo. Então, o triângulo 2 é acutângulo. Certo? Que nome esquisito, né? Acutângulo. Então, triângulo 2 é acutângulo. Certo? E o triângulo 3? Isso, Igor. Bateu o olho ali, já achou um ângulo em destaque, né? Já percebemos que o triângulo 3 aqui, ó, temos um ângulo de 90 graus, né? O 3. Ah, o Geiso também, desculpe, eu não reconheci a voz, eu estava olhando para minha tela aqui, perdão. Então é isso mesmo, ó, um ângulo de 90 graus, Geiso, é isso mesmo, Geiso. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, nem preciso olhar os outros, né? Eu sei que os outros vai ser agudos. Então, o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que se chama ângulo reto, é um triângulo retângulo, certo? Retângulo. Pronto, olha lá. Triângulo 3, triângulo retângulo. E o triângulo 4? Muito bem, quem que falou agora? Muito bom, Geiso. Ó, triângulo agudo, quer dizer, ângulo agudo, ângulo agudo, ângulo agudo. Os três ângulos agudos, triângulo acutângulo. Certo? Muito bem, é isso mesmo. Certo? Então temos dois triângulos acutângulos, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo. Certo? E por aqui nós terminamos a atividade de hoje. Para a próxima aula de sexta-feira, você já pode começar a fazer hoje aí, não precisa guardar o material ainda não. Não guarda o material ainda não, turminha. Pode começar a fazer hoje já. Façam os exercícios das aulas 5 e 6, quadriláteros, classificação em relação aos lados e ângulos. Exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Das páginas 92 até a página 95. Desde já, agradeço para quem está assistindo pelo YouTube. Se gostou da aula, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.